Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, que todos possam ser sempre bem-vindos e desejamos a todos que estejam bem. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 31, que fala das dissertações espíritas. Esse capítulo, ele é muito rico, como nós já estamos aí acompanhando há algumas semanas, onde diversos espíritos de nomes renomados vêm nos auxiliar nessas reflexões, confirmando mais uma vez a doutrina dos espíritos. Então, antes de nós iniciarmos os itens a serem estudados nesta noite, nós queremos silenciar os nossos corações, nossa mente, rogando ao Pai Criador, Deus Todo-Poderoso e de infinita bondade, que possa enviar seus bons espíritos para que possamos refletir sobre o estudo, refletirmos sobre nós mesmos e refletirmos um pouco mais sobre a doutrina, sobre os princípios morais do Evangelho. E envolvido nesta serenidade, nessa tranquilidade, é que nós vamos dando início ao nosso estudo de hoje, agradecendo mais uma vez a todos os bons espíritos que estão sempre conosco, encarnados e desencarnados. E que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre os itens 24 ao 26. Nesse item 24, Kardec vai aqui estar relatando sobre a unidade de pensamento. O quanto é importante a unidade do pensamento nos trabalhos e nas sessões. E ele inicia esse item dizendo assim: falai-vos-ei da necessidade das nossas sessões de observar a maior regularidade, quer dizer, de evitar toda confusão, toda divergência nas ideias. A divergência favorece a substituição dos maus espíritos pelos bons, e quase sempre são os primeiros que se apoderam das perguntas e propostas. De outra parte, em uma reunião composta de elementos diversos, e desconhecidos uns dos outros, como evitar ideias contraditórias? A distração e, mais ainda, uma vaga e zombeteira indiferença? Esse meio quisera encontrá-lo eficaz e certo. Talvez esteja na concentração dos fluidos espargidos ao redor dos médios. Só eles, mas sobretudo os que são queridos, retêm os bons espíritos na assembleia. Mas a sua influência mal basta para dissipar a turba de espíritos travessos. E aí ele vem falar ainda que o trabalho do exame das comunicações é excelente. Não se poderiam mais aprofundar as perguntas e, sobretudo, as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. Ele vem falar também da lentidão da escrita, durante a qual o espírito se afasta do assunto que esgota tão cedo como concebeu. Então, a mobilidade e a indiferença por certas formas convencionais, todas essas razões e muitas outras vos dão o dever e não tardardes, senão uma confiança limitada e sempre subordinada ao exame.
mesmo aquelas comunicações que já são consideradas mais autênticas. Então, aqui nesse item 24, o que fica bem claro é a importância da unidade de pensamento, ou seja, é a sintonia e a elevação de pensamentos de todos os participantes aí do trabalho, todos os participantes do grupo. Para quê? Para que funcione como uma barreira contra as dispersões ou ironias desses outros espíritos. Então, o que está nos orientando aqui esse item 24? Ele orienta que essa concentração do grupo impede a dispersão dos fluidos necessários para os médios. Então, são necessários esses fluidos para quê? Para que o trabalho tenha toda a segurança. Quanto mais o grupo estiver seguro de si, estiver concentrado, mais a reunião, o conversar, ela vai estar sempre sintonizada por esses bons espíritos. E mais uma vez, como nós estamos sempre frisando, e todos os livros aí da codificação fala sempre que nas comunicações é importante passar pelo crivo da razão. Então, mais uma vez, a espiritualidade nos alertando para isso. Seguindo aqui no item 25, que vai falar um pouco da natureza das instruções dos espíritos, né? Na verdade, qual é o objetivo dessas comunicações? Então, o item começa com uma pergunta: com qual objetivo a maior parte do tempo pedis comunicações aos espíritos? É uma pergunta para a gente mesmo. Aqui se está falando das reuniões, dos grupos, mas nós também. Qual é o nosso objetivo em pedir comunicações aos espíritos? E eles falam o seguinte: para ter belo trecho a mostrar aos vossos conhecidos, como amostras do nosso talento, preciosamente as conservais em vossos álbuns, mas em vosso coração não há lugar para elas. Então não adianta você pegar as comunicações e você tá lá guardada. E o nosso coração? O que nós sentimos? O que nós refletimos? O que nós aprendemos? Então é um pouco disso que ele vem falar nesse item 25. E aí ele fala: credes que estejamos bem lisonjeados em virmos posar em vossas assembleias, como em um concurso, rivalizar em eloquência, para que possais dizer que a sessão foi bem interessante? Os espíritos estão aqui nos questionando, né? Que vos resta quando haveis encontrado uma comunicação admirável? Credes que viemos procurar o vosso aplauso? Desenganai-vos, não gostamos de vos divertir. Mais de um modo do que de outro, de vossa parte, ainda aí estará a curiosidade que dissimulais em vão. Nosso objetivo é o de vos tornar melhores. Ora, quando vemos que nossas palavras não produzem frutos e que tudo se reduz do vosso lado a uma estéril aprovação, vamos procurar almas mais dóceis e deixamos então virem em nosso lugar os espíritos que mais não pedem do que falarem, e para isso não faltam. Admirai-vos que os deixemos tomar o nosso nome. Que vos importa?
uma vez que isso não é e nem mais, nem menos para vós? Mas sabeis bem que não permitiríamos diante daqueles pelos quais nos interessamos realmente, quer dizer, daqueles com os quais não perdemos o nosso tempo. Esses são nossos preferidos e nós os preservamos da mentira. Não inculpeis, pois senão a vós, se estáis frequentemente enganados. Para nós, o homem sério não é aquele que se abstém de rir, mas aquele cujo coração é tocado por nossas palavras, que as medita e as aproveita. Então, aqui, gente, mais uma vez, né, os espíritos esclarecem que o objetivo das comunicações não é saciar as nossas curiosidades. Curiosidades essas, muitas curiosidades em vãs, querer saber sobre o futuro. Então, eles vêm nos falar que esses questionamentos, eles são banais e que o verdadeiro objetivo, a verdadeira meta do mundo espiritual é o progresso moral. Sempre o progresso moral é o objetivo da espiritualidade, é o objetivo do Evangelho, é o objetivo dos livros da codificação. Então, muitas vezes a gente quer saber coisas tão pequenas e que não vai nos ajudar em nada. Quando o objetivo dessas comunicações e desses espíritos é nos ajudar, né, na superação das nossas provas, dos nossos desafios, é o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento de cada um de nós. E muitas vezes nós esquecemos, né, e vamos pedir comunicações banais, quando na verdade, falo por mim, a gente vai aprendendo que nós devemos pedir mesmo a coragem, o entendimento, essa fé raciocinada e a coragem mesmo para estudar, que é o que nos alimenta e nos transforma aí moralmente. É isso que esse item, né, no meu ponto de vista, quer aqui estar chamando a nossa atenção. E aí, seguindo no item 26, nesse item vai mostrar que a sabedoria espiritual e a caridade são algo fundamental, porque ele vai dizer o seguinte: o espiritismo deveria ser uma salvaguarda contra o espírito de discórdia e de dissensão. Mas esse espírito tem em todos os tempos derramado elemento de discórdia sobre os humanos, porque tem inveja da felicidade que proporciona a paz e a união. Aí ele fala: espíritas, ele poderá, pois, penetrar em vossa reunião. E não duvideis disso, procurará aí semear a desafeição, mas será importante contra aqueles que a verdadeira caridade anima. Tende vós, pois, em guarda e velai sem cessar à porta do vosso coração, e também de vossas reuniões, para aí não deixarem penetrar o inimigo. Se os vossos esforços são impotentes contra o de fora, dependerá sempre de vós interditar-lhe o acesso à vossa alma. Se as dissensões se erguem entre vós, não podeis ser suscitadas, senão por maus espíritos, que aqueles, pois, que tenham no mais alto grau o sentimento dos deveres que lhes impõe a urbanidade, do mesmo modo que o espiritismo verdadeiro. Se mostrem os mais pacientes, os mais dignos e os mais convenientes. Os bons espíritos
algumas vezes, pode permitir essas lutas para fornecer aos bons como aos maus sentimentos ocasião de se rebelarem, a fim de separar o bom grão do joio, e estarão sempre de lado onde haja mais humildade e a verdadeira caridade. Então, aqui, a espiritualidade, os espíritos estão mostrando que a sabedoria espiritual, que a verdadeira caridade, elas nunca devem ser alvo de zombaria, de crítica, e que a gente tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque as teorias puramente humanas, e a gente vê muito também a questão dos dogmas, tudo isso a gente passa. Os dogmas caem, tudo isso cai no esquecimento. Agora ele volta a frisar novamente aqui nesse item 26, que as lições morais elevadas é o nosso consolo, é a nossa fortaleza. É ali que nós iremos crescer. E essas lições morais, na verdade, é o pão da vida, né? Quando Jesus fala, né, que a gente deve ter vida e vida em abundância, vida em conhecimento. Então, é esse pão da vida espiritual que é o que nós realmente vamos levar. E é isso que o Espiritismo vem nos trazer e vem nos mostrar. Então, aqui São Vicente de Paulo, quando fala isso, ele vem falar mais uma vez da caridade, da humildade e dos nossos valores morais. E que a gente possa, né, conhecendo, ter a condição, aprendendo, estudando, ter a condição de separar o bom grão do joio, que é, na verdade, não separar no externo, mas dentro de cada um de nós. Porque vejam, se a gente observar aqui, todos vós, como ele fala, né? Se os nossos esforços forem impotentes contra o de fora, então dependerá sempre de vos interditá-lo, o acesso à vossa alma. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos buscar o quê? Nos esforçar, pedir o auxílio da espiritualidade, para que a gente possa ter esse discernimento e esse entendimento. Mais uma vez aqui vem falar da caridade. E nós já aprendemos que fora da caridade não há salvação. Então, essas questões que os espíritos colocam aqui, como São Vicente de Paula, espíritos familiares, como ele coloca, e como nós já vimos aí, tantos outros, né, São Luís, são questões que nos fazem refletir. Porque, como eu falo, nós podemos ir na casa espírita, nós podemos ir nas reuniões, mas uma palavra da palestra, uma frase, sempre, creio eu, que sempre vai tocar os nossos corações. Não há uma palestra que a gente não possa lembrar, que seja de um exemplo, seja de uma historinha, e é isso que fica, porque é isso que nós realmente vamos levar. São essas reflexões que nos fazem crescer e que nós vamos em busca da nossa melhora e da nossa transformação. Nós vamos retornar ao grupo do WhatsApp e lá iremos conversar um pouco mais, tecer os nossos comentários. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade e que tenhamos uma noite tranquila, uma noite serena. Gratidão a todos.